Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 4 de maio de 2021, nossa aula de ciências, finalizando, né, a unidade 4, capítulo 3, as constelações. Nós passamos o primeiro bimestre falando um pouco sobre astronomia, falamos sobre o movimento de rotação, de translação da Terra, falamos sobre as estações do ano, a Lua, e a gente finaliza com as constelações, tá bom? Os textos estão nas páginas 142, 143 e 144, tá? Os exercícios estão nas páginas 142 e 143. Na página 142 tem apenas uma pergunta e aí eu faço uma complementação com outras duas perguntas para vocês poderem fazer no caderno, tá? Como vocês podem ver, mais uma vez a professora está na escola e por isso eu não consigo conectar o meu celular ao programa do notebook para que eu apareça para dar aula para vocês, tá? Mas o áudio está sendo gravado e vocês vão acompanhando a nossa aula pelos slides e pelo livro, tá? Pega aí o livro didático Buriti de Ciências, vai lá na página 142, já pega lá que nós vamos estudar sobre as constelações, ok? Então vamos começar. Você sabe o que é um liga-pontos? Mas aí você pergunta assim para mim, professora, o que tem a ver liga-pontos com a aula de ciências? Tem bastante coisa, tem muita coisa a ver sim, tá? Mas o que é um liga-pontos, tá? O liga-pontos, ele é uma forma de um quebra-cabeça que contém uma sequência de pontos numerados, né? Então, são pontinhos, né? Que tem os números, então aí a gente vai seguindo do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante, né? Quando uma linha é desenhada conectando os pontos, ou seja, ligando um ponto ao outro ponto, o contorno de um objeto, de uma imagem, de uma figura, ela aparece, ela é revelada, né? Então, o liga-pontos é uma forma de quebra-cabeça. Você vai ligando, né, os pontinhos, as sequências e vai aparecer, no final aparece uma figura, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é um liga-pontos, tá? Isso aqui é um liga-pontos. Então, a gente, né, tem aí algumas sugestões de que vai aparecer um pássaro, né? Vai ser um passarinho que vai aparecer aí nesse liga-pontos. Ainda não estou entendendo, professora, o que tem a ver esse liga-pontos com a nossa aula de ciências hoje? Tem a ver, pessoal, que antigamente os povos antigos, eles ficavam olhando para o céu à noite e eles olhavam aquele céu cheio de estrelas, cheio de pontinhos luminosos, e eles ficavam ligando um ponto luminoso a outro ponto luminoso. Eles ficavam fazendo esses liga-pontos e imaginando formas no céu, ligando uma estrela a outra. E dessa forma surgiram as constelações, tá? Então, vocês estão aí com a página do livro na frente de vocês aí no slide. Pega aí na página 142 e vamos acompanhando a leitura e as minhas explicações, tá? As constelações. Diferentes civilizações do passado
já observavam as estrelas e imaginavam figuras formadas por elas, como em uma brincadeira de ligar pontos. Lembra que eu comecei a aula falando sobre o ligar pontos? Então, os povos antigos, as civilizações do passado, os povos milenares, eles já faziam isso, né? Eles olhavam para as estrelas e imaginavam as figuras, ligavam uma estrela na outra e imaginavam as figuras, né? Que eram formadas, né? E nessa brincadeira de ligar pontos, né? Cada povo observava o céu e criava suas próprias figuras, chamadas constelações. Então, cada povo olhava para o céu, fazia o seu liga-ponto, criavam as suas figuras, e esse conjunto de estrelas, né? Esse conjunto de estrelas que eram ligadas e formavam uma figura, eram chamadas de constelações. Ao estudar o céu, foi possível perceber, com o passar dos meses, mudam as primeiras estrelas que surgem no horizonte ao anoitecer. Com base nas primeiras noites em que cada constelação surge no horizonte, no sentido leste, é possível definir a época do ano. Assim, os povos antigos conseguiram identificar os melhores períodos de caça, a época de plantar e a de colher, quando ocorriam as cheias e as secas, e era o tempo de pescar, por exemplo. Então, as constelações para esses povos, elas eram muito importantes, porque eles observavam o céu e observavam o surgimento das constelações em diferentes épocas do ano. Observem a figura A e a figura B. Mesma casinha, mesma árvore, mesmo horizonte. Mas o que tem de diferente? As constelações, tá? As constelações vão mudando, né? Elas vão surgindo no horizonte e vão definindo a época do ano. Então, os povos conseguiam identificar quais eram os melhores momentos, os melhores períodos para você poder plantar, fazer uma colheita boa, mais rica. Quando ia chover muito, ou quando a época ia ser uma época de seca, né? Tempo para pescar, quando é que estava um tempo bom para pescar, tudo isso observando as constelações no céu. Vamos dar uma lida na legenda aqui, ó. No hemisfério sul, a constelação que marca o inverno é a de Escorpião, que surge no horizonte no anoitecer da segunda quinzena de junho. No verão, a constelação que surge no horizonte logo após o entardecer, na segunda quinzena de dezembro, é a de Órion. Então, no hemisfério sul, quando começa a época do inverno, a constelação que vai aparecer, que vai surgir mais nitidamente no céu é a de Escorpião. Já no verão, no hemisfério sul, o que acontece? No entardecer, lá na segunda quinzena de dezembro, quando começa a cair a tarde, ficar mais à noite, qual é a constelação que surge, que vai aparecer mostrando que é época de calor, que é época do verão? A constelação de Órion, tá? Isso, há muitos anos atrás, os povos antigos, as civilizações antigas já sabiam e já percebiam isso. Constelação e asterismo. Ó, aqui do lado esquerdo do slide é
o conceito que nós temos no livro, tá? E do lado direito é o conceito que fica mais simples, mais tranquilo para vocês compreenderem o que é um e o que é outro. Então, vamos ler primeiro pelo livro. A definição atual de constelações. Com o desenvolvimento de instrumentos de observação, foi necessário criar um padrão para que os astrônomos do mundo inteiro pudessem identificar as mesmas regiões do céu. Para resolver esse problema, em 1928, a União Astronômica Internacional definiu que constelações são regiões do céu definidas de acordo com o agrupamento aparente de estrelas. Então, em 1930, foram traçadas as 88 regiões do céu, que são as constelações oficiais que atualmente conhecemos. Gente, eu achei essa definição um pouco complicada de constelações. Parei para beber água, gente. Ó, eu achei essa definição um pouco complicada, né? Para resolver esse problema, em 1928, a União Astronômica Internacional definiu que constelações são regiões do céu definidas de acordo com o agrupamento aparente de estrelas. Aqui do lado direito eu coloquei uma explicação um pouco mais simples, mas que dá pra gente entender o que é uma constelação. Constelação é um conjunto de estrelas visíveis que estão numa mesma posição. Antigamente, os astrônomos acreditavam que as constelações formavam figuras de animais, pessoas e objetos, o que incentivou a nomeá-las. Então, é um conjunto mesmo de estrelas, tá? Que elas estão ali numa posição do céu e que, se a gente fizer as ligações, né, como no ligapontos, né, elas vão formar uma figura, né? Mas a gente não pode esquecer que é um grupo de estrelas, que a constelação ele é um conjunto, ele é um grupo de estrelas, tá? Que fica no céu e que, se a gente fizer ligações entre elas, elas vão formar objetos, figuras, animais, pessoas, tá? A gente não pode deixar de lembrar, não pode esquecer que constelação é um conjunto de estrelas, tá? Que ficam lá, que estão agrupadas no céu, numa mesma posição, e que, quando elas são interligadas, né, as estrelas, quando as estrelas são interligadas, elas formam uma figura ou um objeto. Ao observarmos da Terra, parece que as estrelas que formam uma constelação estão próximas umas das outras. Na verdade, as distâncias entre elas são enormes. A gente pensa lá, quando a gente olha no céu, que as estrelas elas estão pertinho umas das outras. Mas não, elas não estão. Elas estão muito longe. Muitas vezes milhares e milhares de quilômetros longe uma das outras, tá? Algumas estão mais perto de nós, outras estão mais longe, tá? Isso precisa ficar claro, tá? Que não fica tudo amontoado, que elas estão espalhadas no céu e que elas têm distâncias diferentes umas das outras, tá? Continuamos a criar figuras no céu e, às vezes, essas figuras podem unir estrelas até de constelações diferentes. Padrões aparentemente de estrelas que geralmente são facilmente reconhecíveis são chamados asterismos.
Ai, professora, eu não entendi nada do que foi falado aqui no texto do livro. Vamos tentar entender pela definição que está aqui do lado direito que a professora colocou? Olha só. Na astronomia, um asterismo é um padrão reconhecível de estrelas no céu noturno da Terra. Ele pode fazer parte de uma constelação oficial ou ser composto por estrelas de mais de uma constelação. Um asterismo é um padrão de estrelas no céu que a gente reconhece super fácil, super fácil, tá? Aqui no Brasil, aqui em Araraquara mesmo, num dia de céu bem estrelado, existe um asterismo que é super fácil da gente reconhecer. E vocês podem perguntar para a mãe ou para os avós, pessoal mais antigo, sobre esse asterismo super fácil de reconhecer num dia de céu bem estrelado, bem bonito, que é o conjunto das três Marias. São três estrelas que ficam uma do lado da outra, bem brilhantes. Elas são chamadas de três Marias. Olha aqui, gente, isso aqui é um tipo de constelação. Essas duas figuras, né, eu achei elas bem interessantes para explicar para vocês o que é uma constelação, tá? No céu, a constelação de Órion, ela aparece assim. Então pensa que os povos antigos, quando olhavam para o céu, faziam esse ligapontos, tá? Faziam esse ligapontos que tá aqui de estrelas. Vocês estão vendo? E aí, quando eles faziam esse ligapontos de estrelas no céu, porque cada pontinho brilhante desse, gente, é uma estrela, tá? Quando eles faziam esse ligapontos aqui, eles imaginavam um guerreiro, o guerreiro Órion. Tá vendo? Ó, dá só uma olhada. Aqui a espada, o braço do guerreiro, a cabeça do guerreiro. Olha o escudo do guerreiro, do Órion. Olha aqui, ó. O outro braço, o cinturão dele, o cinturão do Órion, formado por 3 estrelas, a perna e a outra perna, ó, a perna e a outra perna. E o mais curioso é que essas 3 estrelinhas aqui do cinturão de Órion, que estão aqui, ó, essas 3 estrelinhas aqui, são exatamente as 3 Marias que a professora acabou de falar para vocês. Olha só que interessante. Então, os povos antigos, os povos milenares, quando eles olhavam para o céu, eles viam isso. Eles faziam esse ligapontos e imaginavam, né, animais, pessoas, guerreiros, objetos. Por isso que eu quis trazer essas 2 imagens para vocês entenderem como era o pensamento do homem antigamente, que olhava para o céu, o que ele via, né? Então ele via, né, ligando as estrelas, eles formavam as constelações
e viam os objetos, as pessoas, as formas. Essa aqui é a constelação de Órion, tá? E as Três Marias aqui, ó, é um padrão, é um asterismo. Olha o padrãozinho aqui, uma do lado da outra, tá? As Três Marias é muito fácil de ver no céu do Brasil, tá? Ele é um padrão, elas sempre vão aparecer assim, as Três Marias, sempre, tá? Os povos indígenas e as constelações. Ah, vocês pensaram que era só os povos milenares de antigamente, de muitos e muitos e muitos anos atrás que imaginavam? Os nossos povos indígenas, os povos indígenas brasileiros também imaginavam constelações, também faziam o ligapontos das constelações. Vamos seguir a leitura. Olha lá. Povos indígenas e as constelações. Os povos indígenas brasileiros reconhecem diversas constelações no céu. Uma delas é a constelação do Homem Velho, cujo desenho alguns povos julgam se parecer com um idoso usando um galho como bengala. Ela surge no céu na segunda metade do mês de dezembro. Para os indígenas da região sul do Brasil, o surgimento dela marca o início do verão, a estação mais quente do ano. Para os indígenas da região norte, representa o início da estação chuvosa. Então, a mesma relação que os povos antigos faziam com relação às constelações, né? Tal constelação apareceu no céu, é época de chuva, é época de calor. A outra constelação está aparecendo, vai esfriar o tempo, vai ficar mais frio, ou então vai chover, nós estamos entrando numa época de chuva. Esses povos milenares pensavam assim, como eu comecei no começo, lá no início da aula. Os povos indígenas pensavam da mesma forma, faziam a mesma relação quando olhava para o céu e faziam, faziam seus ligapontos, faziam as suas constelações e eles relacionavam com a época do ano, com as estações do ano, estação mais quente, estação mais chuvosa. Era o mesmo tipo de pensamento. Os povos indígenas também tinham as suas constelações e relacionavam o clima, as temperaturas, as épocas boas para plantar, para colher, com o aparecimento das constelações no céu. Tá? Outra constelação importante para vários povos indígenas brasileiros é a da Ema. Ela surge na segunda metade do mês de junho e marca o início do inverno para os indígenas da região sul do país. Para os indígenas da região norte, ela marca o começo da estação seca, quando ocorre poucas chuvas. Os índios Tembé, na região da Amazônia, falam de constelações com o nome de animais da floresta amazônica e estabelecem duas estações do ano, a da seca e a da chuva. Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que correspondem à estação chuvosa na região da Amazônia, são visíveis nas primeiras horas da noite as constelações Queixo de Anta, Jabuti e Canoa. Nos meses de junho, julho e agosto, as constelações Ema, Siriema e Beija-Flor marcam no céu o período da seca. Então, olha que interessante como os povos indígenas também usam as constelações para localizar e para entender os movimentos da natureza. Então, os povos indígenas da Amazônia, por exemplo,
Eles definem, né, as estações do ano, por exemplo, em duas: a estação da seca e a estação da chuva, né? Como que eles sabem que época que está chegando a seca, a época de seca e a época da chuva? Eles olham para o céu e nas primeiras horas da noite eles se orientam pelas constelações que aparecem no céu, mas são as constelações que eles fizeram relação, que eles criaram, né? Que eles fizeram esse liga-pontos e enxergam no céu esses animais, né? Então, por exemplo, estação chuvosa na Amazônia, nas primeiras horas da noite aparece a constelação Queixo de Anta, Jabuti e Canoa. Quando é período de seca, que é mês de junho, julho, agosto, nas primeiras horas da noite, quais são as constelações que vão aparecer? Ema, Siriema e Beija-Flor. Então, os povos indígenas já sabem, pelas constelações que eles relacionam no céu, quais são as épocas do ano que vai chover mais, que vai ter mais seca, tá? Então, constelações não é só privilégio dos povos antigos e milenares. Os nossos indígenas, os povos indígenas também já tinham essa ideia, né, de fazer esse liga-ponto e de relacionar as constelações, as estrelas, as constelações com as épocas, né, de clima, do ano, das estações, de colheita, né, de seca, de chuva. E aí eu tô mostrando para vocês aqui, olha, a constelação do homem velho. Os indígenas enxergam a constelação do homem velho assim. Eles fazem esse liga-ponto, né, com as estrelas. E aí, quando eles olham para o céu, é como se eles estivessem vendo um homem com uma bengala. Olha só que interessante. Não tem lá a constelação de Órion, que nós vimos no slide passado? Que aparece o guerreiro com o escudo, o cinturão, que são as Três Marias. Não aparece assim? Lá, a constelação de Órion. Para os povos indígenas brasileiros, tem a constelação do homem velho, que é essa que a professora está mostrando para vocês. Eles ligaram as estrelas e imaginaram um homem velho segurando um cajado, segurando, né, uma bengala. Olha só que interessante. Agora a gente vai para as nossas atividades, porque é claro, a gente não pode deixar de fazer a nossa querida tarefa, né, pessoal? Então vamos lá. Sempre, eternamente, até o final do ano, vocês vão me ouvir falar que tem que fazer o cabeçalho. O cabeçalho é um combinado obrigatório que a gente tem que fazer. Então olha aí o nosso cabeçalho. Araraquara, 4 de maio de 2021. Aula de Ciências, unidade 4, o céu à noite. Capítulo 3 do livro Buriti, páginas 142, 143 e 144. As atividades da página 142 tem uma pergunta que eu complementei com mais duas que vocês vão ver agora. E a questão 143. O que vocês têm que fazer? Faz no caderno, fotografa e manda no meu particular. Vamos às explicações das atividades. Ó, atividade complementar da página 142, tá? Vocês vão copiar essas 3 perguntas, que depois eu vou mandar para vocês em formato de PDF e em formato de foto. Vocês vão copiar o cabeçalho e essas 3 perguntas. Você já brincou de tentar formar figuras no céu ligando os pontos entre as estrelas? Sim ou não? Você acha mais fácil formar figuras com as nuvens? Sim ou não? Quais figuras você já formou com as nuvens no céu?
Vocês não vêm falar pra mim que vocês nunca brincaram de formar figuras com as nuvens no céu, porque todo mundo já fez isso. Todo mundo já viu um cachorro, um gato, um coração de nuvem no céu. Então eu quero saber de vocês quais são essas figuras que vocês já viram, né? Que vocês formaram com as nuvens, né? E é lógico que é mais fácil formar figura com nuvem, né? Mas eu quero que vocês escrevam quais, né? Se você acha fácil e quais figuras você já fez, já formou. Você acha que qualquer figura que formamos no céu pode ser considerada uma constelação? À noite, você está olhando lá à noite, você faz o seu liga-pontos e aí forma uma constelação. Você acha que essa constelação ela pode ser considerada, né? Esse liga-pontos, esse ligar de estrelas pode ser considerada uma constelação? É isso que eu quero saber. Exercício da página 143. Uma das constelações mais fáceis de visualizar no hemisfério sul é a de Órion. Dessa constelação fazem parte as Três Marias. No hemisfério norte, muitos povos se baseiam no aparecimento dessa constelação no início da noite para demarcar o início do inverno. Nessa mesma época, Órion também pode ser vista no hemisfério sul, surgindo no horizonte logo no início da noite. No hemisfério sul, o surgimento dessa constelação caracteriza qual estação do ano? Por quê? Identifique no texto uma constelação e um asterismo. Olha a legenda: representação de grupo de estrelas que fazem parte da constelação de Órion. As 3 estrelas que compõem o chamado cinturão de Órion são popularmente conhecidas como Três Marias, que eu já tinha falado. Os fios foram ilustrados na imagem para destacar a figura da constelação, mas eles não podem ser vistos na realidade. Então eu quero saber, né, no texto, qual é o nome da constelação e qual é o nome do asterismo. Tem uma constelação e tem um asterismo, tá? Que é a questão B. E eu quero que vocês leiam o texto e respondam para mim. No hemisfério sul, o surgimento dessa constelação caracteriza qual estação do ano? Tá? Então eu quero que vocês prestem atenção na leitura do texto, tá? E respondam para mim por que quando Órion aparece no hemisfério sul, qual é a estação do ano que está chegando e o porquê disso, tá? Por quê? Eu quero o porquê também. Gente, por hoje é só. Assistam a aula que eu vou subir no YouTube, que é essa. Façam as atividades no livro, mandem as fotos para mim, tá? E qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá? Como eu havia dito para vocês, a gente está tendo dificuldade de internet, então esse vídeo vai chegar atrasado para vocês, mas tenham paciência, a gente está se esforçando o máximo possível, tá bom? Um beijo para vocês, próxima aula de ciências, terça-feira da semana que vem, tá bom? Um beijo e até mais.